Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 30 de janeiro de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho que foi recebido por uma missionária. E interessante que ela recebe algo muito parecido com aquilo que vários profetas têm recebido. Que primeiro vem o avivamento e depois o arrebatamento. Eu sei que isso não é fácil para ninguém, também não é fácil para mim. Eu também não queria isso. Mas o que ela recebeu, está vindo junto, em concordância com aquilo que vários profetas têm recebido. Ok, amados? Vamos ao vídeo. Uma visão, eu quero deixar aqui essa gravação, né, a respeito dessa visão, às 3 horas da madrugada. Irmãos, eu via, né, como se fosse um monte. Era um monte, né? Aquele monte muito alto, e eu vi areia. Aquele monte era de areia. E eu pude contemplar muitas casas edificadas sobre aquele monte. Era um monte muito, mas muito, muito alto. E muitas casas estavam edificadas sobre aquele monte. Mas eram muitas mesmo. E eu pude contemplar alguns cristãos, até mesmo conhecidos meus, que estavam com a sua casa edificada sobre aquele monte. E de repente eu me vi anunciando a volta de Jesus. Eu dizia: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí de repente o Senhor, aquelas casas que estavam sobre aquele monte começavam a cair. Aquelas casas começavam a cair, escorregando sobre aquele monte. Eu pude ver muita areia e aquelas casas caindo. E aí o Senhor falava assim: todas as casas que estiverem edificadas, que estão edificadas sobre este monte, vão cair todas antes da minha volta. E eu fiquei preocupada e falei: Senhor, mas lá tem pessoas que eu conheço, irmãos da igreja. Eles estão com as suas casas edificadas naquele monte, Senhor. A casa deles vão cair também. E eu ficava muito preocupada, né, com aqueles irmãos que eu conhecia, que a casa deles estavam edificadas sobre aquele monte. Aí de repente, irmãos, eu comecei a ver um vendaval muito forte estava vindo. Aquele vento muito forte, aquele vendaval muito forte estava vindo. E de repente eu comecei a ver milhares, mas milhares, eram muitos crentes. Eu via como se fosse, não dava nem para ver o corpo inteiro, era como se eu visse as cabeças, aquele monte de gente, como se de joelho, e eles estavam clamando numa só voz e pedindo a mesma coisa para Deus. Eles clamavam misericórdia, eles clamavam, eles gemiam, eles choravam na presença de Deus. Inclusive eu também estava clamando junto com aqueles crentes. Os crentes estavam todos clamando. Era milhares, incontáveis, tanto de crente que estava clamando por causa daquele vendaval que estava por vir, que estava vindo aquele vendaval. E aquele monte de crente clamando, né? E eu acordei 3 horas da madrugada, eu estava chorando muito, porque eu acordei chorando, né? Eu senti aquela... É algo... Quando geralmente, irmãos, eu tenho essas visões assim, que é de Deus, que é algo, revelação de Deus, né? Visão de Deus mesmo, geralmente eu acordo chorando, né? Eu acordo em pranto de choro. E naquele dia, eu acordei em pranto de choro, chorando, né? Vendo aquela visão, porque era muito triste, irmãos, muito triste, vendo aquelas casas despencando, caindo daquele monte, né? E o Senhor dizia que todos que estivessem naquele monte, é como se não iriam suportar. A casa ia cair, né? Antes da volta dele. E aquele vendaval, né, estava por vir, estava vindo. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês, eu estou aqui para convocar todos vocês à oração. Nós temos que orar. Nós não sabemos o que vem,
né, o que está por vir. Vendaval, boa coisa não é. Porque eu lembro que quando Deus mostrou para mim a pandemia, na época, eu não gravei a primeira visão que eu tive da pandemia, eu vi. Eu lembro que eu estava indo para Uberlândia, né, eu trabalhava para a igreja na época, Maria Lorena, evangelista Maria Lorena, ia pregar nesse dia na cidade de Uberlândia. Porque geralmente Deus me mostra às 3 horas em ponto da madrugada as visões, as revelações, né? Quando é a respeito de alguma coisa que está para acontecer. E eu lembro que o Senhor disse, eu estou voltando. Eu estou voltando. E ele disse, fome e peste. E o meu povo não está orando. Depois o Senhor falou que viria um grande avivamento. Falou para mim que viria um grande avivamento. E depois deste grande avivamento, ele falou, eu vou arrebatar a minha igreja, né? Então, irmãos, nós só temos que orar, estar preparados em oração, né? Verdade. A igreja do Senhor tem que estar em oração. O Senhor quer que a igreja esteja em oração, né? Levanta clamor, vamos levantar em campanhas de oração para nós estarmos preparados para suportar, para não ser abalada, nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu via um grande levante do inimigo e perseguição contra as igrejas evangélicas, né? E eu pude ver que a fúria do inimigo era mais contra uma denominação, certo? Não vou citar o nome também, né? Então, mas eu via, a fúria era muito grande, e eu via chegando pessoas com tratores enormes, com revólver, armas na mão, pedras. E eles começavam a jogar nas igrejas, começavam a derrubar com os tratores as igrejas, e começava também a atacar os crentes dentro da sua própria casa. E eu começava, irmãos, chorar. E eu chorava tanto, e só via gente gritando, crentes correndo, e eu chorava, irmãos, mas é porque eu via as igrejas sendo destruídas. Eu falava, meu Deus, as igrejas estão sendo destruídas. Era aquele pranto, não era nem choro, é pranto mesmo. E eu dizia para os filhos dos cristãos, aceitem a Jesus para você morrer salvo, porque eles estão apedrejando, eles não estão perdoando nem os filhos dos cristãos. Até os filhos dos cristãos que moram dentro da casa dos seus pais crentes também estão sendo atacados, né? A família que estava dentro da casa. E ali, irmãos, eu proclamava e falava, aceitem a Jesus para vocês morrerem salvos. E era irmãos, meu Deus do céu, aquele desespero, né? Só vi igreja pegando fogo, igreja sendo destruída, flores derrubando e eles atirando com revólver e matando crentes. Irmãos, era terrível, terrível, meus irmãos, terrível o que estava acontecendo, né? Eu lembro que eu acordei dessa visão em pranto de choro, irmão, eu chorava demais, né? Eu custei parar de chorar quando eu acordei dessa visão, né? Então, nós temos que orar, né? Nós temos que orar porque Jesus, ele está voltando. E muitas coisas ainda estão por vir aí. Então temos que estar preparados, né? Eu acredito em todas essas coisas que o Senhor tem me mostrado, porque todas as coisas que Ele me mostrou em visão assim, que eu acordei chorando, se cumpriram e muitas estão se cumprindo, né? Então, eu acredito que deva ser algum alerta de Deus para nós orarmos, para nós buscarmos a misericórdia de Deus, né? Amém? Então tá aí essa visão, que Deus abençoe a vida de vocês e fica registrado aqui para todos clamarem ao Senhor. E o tempo agora não é tempo de brigar, não é tempo de ficar guardando mágoa dos outros, é tempo de orar. É tempo da igreja do Senhor se unir em oração, de ficar jogando pedra, um irmão jogando pedra na igreja do outro. É tempo de orar, de se unir em oração, né? Porque Jesus está voltando e o nosso alvo é o céu.